A frequência de uma onda sonora é uma grandeza física ondulatória que indica o número de ciclos, oscilações durante um período de tempo. Para determinar a frequência, basta calcular frequência, número de oscilações, tempo, intervalo de tempo. Unidade de medidas mais usadas, Hertz, que corresponde ao número de oscilações por segundo, rotação por minuto, que corresponde ao número de oscilações por minuto. Os sons considerados graves são os sons com frequência mais baixa, vibrações lentas, e os sons considerados agudos são os sons com frequência mais elevada, vibrações rápidas. O período é o tempo de um ciclo completo de uma oscilação de uma onda. Som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica. É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica apenas em meios materiais, que têm massa e elasticidade, como sólidos, líquidos ou gasosos. Os sons naturais são, na sua maior parte, combinações de sinais, mais ou um som puro, monotônico, representado por uma senoide pura. Possui uma velocidade de oscilação ou frequência que se mede em Hertz. É uma amplitude ou energia que se mede em decibéis. Os sons auditíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 Hz e 2000 Hz. Em se tratando de uma onda eletromagnética, denominamos frequência o nome de oscilações produzidas pelo campo eletro e magnético durante o intervalo de 1 segundo. No Sistema Internacional de Unidades, a grandeza física que caracteriza a frequência de uma onda é dada em Hertz, cujo símbolo é Hz. A menor distância entre dois pontos consecutivos, nos quais a perturbação se repete, é o comprimento de onda, indicado pela letra grega lambda. Os nossos limites de audibilidade são determinados em termos de intensidade sonora, para um tom puro de frequência de 1000 Hz. A gama entre esses limites é bastante grande. Nosso ouvido corresponde de modo complexo a pequenas variações de pressão do meio, podendo detectar variações por volta de aproximadamente 1 bilionésimo de pressão atmosféricas. O limite da dor é aproximadamente 1 milhão de vezes maior, mas ainda assim corresponde a menos de 1 milésimo de pressão atmosférica. Altura. A altura nos permite diferenciar os sons agudos dos sons graves. O som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave. O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Timbre. Quando escutamos um conjunto musical, é possível distinguir os sons emitidos por cada instrumento, que faz parte da banda, assim como também é possível distinguir o som emitido pelas vozes das pessoas com quem conversamos. A qualidade nos faz distinguir os sons de diversas origens, é definida como timbre. A diferença do timbre de diversos sons vem do fato de que as ondas sonoras possuem formatos diferentes. Intensidade sonora. A intensidade sonora está associada àquilo que nós chamamos de volume. A diferença entre o som intenso ou forte e um som fraco vem de amplitude de vibração da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. Fenômenos sonoros. Sendo o som uma onda, ele apresenta 5 seguintes propriedades. Primeira, reflexão. Segunda, refração. Terceira, difração. Quarta, interferência. E quinta, ressonância.